Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de ontem e aquela relacionada com ela, que são essas duas aqui, ó, da página 61, que vocês fizeram anteontem, e essa de ontem, que vocês tinham que relacionar a continha com cada problema, tá? Nós vamos corrigir porque bastante criança escreveu para mim com dúvidas e essa parte da multiplicação ela é bem importante. Então vamos lá? Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades. Então, ó, são caixas com 5 unidades em cada uma. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Então, eu poderia fazer, ó, o desenho de 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixas. 5 unidades de moedas em cada caixa. Eu posso desenhar as moedas. E depois contar. Então, se eu fizer, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, eu vou ter um total de 30 moedas. Ou eu posso fazer também 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ó, 2, 4, 6, que vai ser igual a 30 moedas. Ou eu posso fazer também 5 moedas vezes 6 caixas, que eu vou ter um total de 30 unidades. Ou 6 vezes 5, que também dá 30. Lembra da regrinha que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, eu tenho essas 3 formas de resolver esse problema, tá? Mas aqui, o que ele quer nos ensinar é a multiplicação. Então, as outras nós vamos usar apenas a multiplicação. Marcos e seu amigo Rodrigo colecionam moedas antigas. Marcos tem 16 e Rodrigo tem o dobro. Quantas moedas tem Rodrigo? Então, como que eu acho o dobro do 16? Eu multiplico 16 por 2, né? Então, 2 vezes 6, 12. Sobe o 1, fica o 2, porque esse 1 é dezena, ele não pode ficar aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Então, quando eu faço multiplicação com dezena, eu sempre multiplico de baixo pelo de cima. Primeiro pela unidade e depois pela dezena. Lígia precisa fazer 4 pacotes de bombons para levar a uma festa. Se ela colocar 6 unidades em cada pacote, de quantos bombons ela vai precisar? Então, eu faço 4 vezes 6, que dá 24. 6 vezes 4, que é a mesma coisa, que também dá 24, tá? Então, continuem estudando o joguinho da tabuada, porque de agora para frente, a gente precisa ter os resultados memorizados. Paula ganhou em uma festa de aniversário 8 brigadeiros. Renato ganhou o triplo. Quantos brigadeiros Renato ganhou? Então, como eu acho o triplo do 8? Eu multiplico 8 por 3. 3 vezes 8, que é igual a 24.
Comprei um caderno por R$6. Quanto pagarei por 3 cadernos iguais a esse? Então, se eu comprei um caderno, vamos fazer um esquema, ó. Um caderno custou R$6. E 3 cadernos, quanto vai custar? O que eu vou ter que fazer? 3 cadernos multiplicado por R$6. 3 vezes 6, 18. Ou 6 vezes 3 também que dá 18. Se Mariana pagou R$30 por 4 cadernos, quanto pagará por 8 cadernos iguais a esse? Ó o esqueminha, né? Então, 4 cadernos, ela pagou R$30. E por 8 cadernos, quanto ela pagará? Aí a gente pensa, né? Que o 8 é o dobro do 4. Então, para eu achar esse resultado, eu tenho que achar o dobro do 30. Quanto que é 30 vezes 2? 2 vezes 0, 0. Lembra da regrinha? Todo número vezes 0 é sempre 0. 2 vezes 3, 6. Então, ó, multiplico pela unidade, multiplico pela dezena, que deu 60. Então, agora nós vamos fazer a correção da atividade 11.3 da página 62. Então, aqui nós temos o número 1. Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. E eu havia pedido para vocês para apagar uma moeda aqui que estava a mais, tá? Aqui no meu eu passei corretivo. Porém, ele também aprendeu outro jeito de representar essa situação. Então, ele fez 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, aqui ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. E ele multiplicou por 5 moedas em cada caixa. Ó, cada caixa tem 5 moedas. Então, ele fez 6 caixas multiplicado por 5 moedas, que deu um total de 30 moedas. O que significa cada número escrito por Jorge? Então, aqui vocês tinham que escrever que o número 6, ele representa as caixas. E o número 5, ele representa as moedas. E o que representa o sinal X? O que é esse X? É o sinal de vezes, né? Da multiplicação. Relacione cada escrita abaixo com uma possível solução dos problemas resolvidos na atividade anterior. Então, tinha que voltar aqui e ver, né? Por exemplo, ó, o problema A. Ou a gente fazia 5 vezes 6 ou 6 vezes 5. Então, aqui, 5 vezes 6 ou 6 vezes 5 está aqui. Então, eu vou ligar no problema A. Problema B. Nós fizemos 16 multiplicado por 2. Tem aqui? Ou 2 vezes o 16? Tem, né? Que está aqui. Probleminha C. 4 vezes 6 ou 6 vezes 4? Que está aqui. Então, eu vou ligar aqui no primeiro. Depois, D. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8? Que está aqui. E o probleminha F, não, probleminha E agora, né?
3 vezes 6 ou 6 vezes 3, que está aqui. E por último, que só sobrou o probleminha F, né? 2 vezes 30, que deu 60. A outra atividade que vocês irão fazer é essa de língua portuguesa aqui, tá? Nós fizemos essa do marinheiro, lembram? Vocês procuraram os erros de ortografia e escreveram aqui. Hoje vocês vão fazer essa daqui, que é a atividade 5, análise de texto, quadrinha. Então tem uma quadrinha, vocês vão ler, encontrar os erros e copiar aqui, tá? Com letra cursiva e corrigindo os erros de ortografia. Coloca a data aqui no cantinho, tá? A data de hoje, para saber que nós fizemos hoje. Então, Papai do Céu mandou dizer: quem vai ser o primeiro é este daqui. Então, aqui nessa quadrinha, esse número que está à frente marca a quantidade de erros. Então, nessa frase aqui, nesse verso, tem um erro. Vocês vão encontrar qual é o erro, como eu posso consertar esse erro. Depois, no outro verso, também tem um erro. Qual é esse erro? Que letra eu devo usar para arrumar esse erro? E vão escrever aqui da maneira correta, tá bom? Essas são as atividades de hoje, tá? Quem está atrasado com os resumos, Marcelo, Marmelo, Martelo, e o de ontem, que foi Terezinha e Gabriela, coloque em dia, leiam a história, tá? E façam um resumo no caderno de produção de texto. Que semana que vem nós vamos partir para outra história, que é a última desse livro, tá bom? Então é bem importante essa atividade. Procurem colocar no fim de semana, quem está atrasado, todas as atividades em dia para não acumular para outra semana, tá? Logo nós vamos voltar para a escola e quem tiver atrasado, quando chegar na escola e a professora for retomar as atividades, não vai nem saber do que eu tô falando. Então não façam isso, tá? Fiquem sempre em dia. Não deu para fazer num dia? Faça no outro, não tem problema, mas faça, combinado? E não fiquem desmotivados. Eu tô vendo criança que estava fazendo as atividades, mandando as fotos para mim e parou, né? Não façam isso. Continuem motivados, porque já que nós estamos em casa, vamos estudar, nos dedicar, porque vocês já vão para o 4º ano, o ano que vem, tá? Que é uma série muito importante. Treinem a letra cursiva, todo dia um pouquinho, não precisa muito escrever um texto por dia. Escreva 2 frases, pega um caderno velho, escreva as letras, copia daquele quadro que a professora deu, escreva 2 frases, tá? Mas não deixem de treinar a letra cursiva. E ela é treino, não tem jeito, tá bom? Então fiquem com Deus, bom fim de semana a todos, se protejam, tá? Que os casos aqui na nossa cidade estão aumentando. Tomem muito cuidado, tá? Beijos e fiquem com Deus. Que Jesus proteja todos vocês. Estou com muitas saudades.